pergunta especialmente à doutora Eliane, falar um pouco sobre como deve ser difícil ser um ícone, falar sobre direitos humanos dentro do MP e essa interlocução com a sociedade, apesar de ser um termo historicamente muito universal, como é que é hoje, nessa sociedade tão polarizada, falar do tema de direitos humanos? Obrigada, Vanessa, pela pergunta. Eu confessei na minha primeira fala que, de fato, essa é a minha missão mais desafiadora nesses 25 anos de Ministério Público, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, o apego, o verdadeiro apreço ao que está disposto na Constituição, nos documentos internacionais, na lei. Eu acho que essas são as nossas ferramentas, né? Tendo também a compreensão que muitas vezes o nosso papel é contra-majoritário, deve ser contra-majoritário, até porque essa é a estrutura do Estado, né? Na medida em que o Legislativo e o Executivo são eleitos, e nós, sistema de justiça, não, que a gente tem que velar por aquelas pessoas que, de fato, que representam um número reduzido da população, né? Eu vou citar um exemplo que eu acho assim bastante esclarecedor. Reduzido? Agora me questiono. Reduzido. Quantos bilhões de brasileiros estão abaixo da linha de pobreza? Sim, sem sombra de dúvida, mas se nós pensarmos, por exemplo, naquele paciente de uma doença rara, sim, quem vela por ele? Ele não tem voto. Muitas vezes a indústria farmacêutica sequer tem interesse comercial em produzir um tratamento para aquela pessoa, desenvolver um medicamento. Sim. Então é o Ministério Público. Eu não tenho a menor dúvida de que é o Ministério Público, né? E aí eu cito esse exemplo porque aí a gente foge um pouco de questões que hoje poderiam ser pautadas como morais, enfim, e a gente foge porque eu acho que isso esclarece bastante, né? A questão da tuberculose é uma questão que, quando eu estive lá nos direitos humanos, eu fiquei impressionado de saber que a Rocinha, depois da população carcerária, é o segundo lugar onde tem maior incidência de tuberculose no Brasil. A Rocinha, que fica Sim. perto dos ricos, ali. Entre a Gávea e São Conrado. Né? E ali tem o segundo índice de incidência de tuberculose. Eu estive na Rocinha aproximadamente 1 ano e eu fiquei muitíssimo impressionada com as condições assim que eu classificaria como medievais. São pessoas morando em pedras muitas vezes, né? E um dado assim que me chocou... Uma concentração demográfica absurda que produz esse tipo de resultado cruel. Com condições muito insalubres, sim, né? Sim. Então a expectativa de vida de um morador da Rocinha, ela é 20 anos menor do que de um morador da Gávea. Que é vizinho ali. Na verdade a Rocinha ela se localiza entre a Gávea e São Conrado. A Gávea é o bairro dos bacanas e lá é o bairro dos pobres. Então, como assim? Qual é a função que um promotor de justiça que se ocupa dessa área, ao constatar essa imensa desigualdade, a ponto disso, o que isso significa? Isso significa uma perda de 20 anos na vida Sim. de homens e mulheres, né? Da mesma forma que um aluno do ensino fundamental de uma dessas 16 favelas da Maré, ele perde, ao final do ensino fundamental, mais de 2 anos de escolaridade. Então, como deve o promotor, porque isso está constatado, né? E essa é a importância também do que a gente tem investido nos últimos tempos em relação à produção de dados. Porque nós temos esses dados hoje em dia, não há mais como disfarçar, não há mais desculpas. Então, instrumentalizar uma ação que atenda a essas vulnerabilidades é de fundamental importância, né? Só para complementar a pergunta, né, da Vanessa, assim, só fechando, eu acho que uma das descobertas que o Ministério Público tem se iniciado, vamos dizer assim, nos últimos anos, é o contato com sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. E aí eu falo especialmente do sistema interamericano, que tem jurisdição, né? O Estado brasileiro, no exercício pleno da sua soberania, ele aceitou a jurisdição obrigatória em 1998 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso não é pouca coisa, é importante que a gente compreenda. Isso também toca a questão dos refugiados, né?
todas as questões que cheguem à Corte, cheguem à Comissão e após a Corte Interamericana, nós precisamos nos apropriar, porque está lá no 127 que nós temos que velar pelo cumprimento da ordem jurídica, do sistema, do regime democrático, e não há como não observar esse tipo de jurisdição. Então, também mais um instrumental que nós podemos acessar, devemos acessar, precisamos fazer o que hoje se denomina controle de convencionalidade, ou seja, em relação àqueles documentos que o Brasil se obrigou no pleno exercício da sua soberania, documentos internacionais, é importante que a gente de fato cumpra isso aqui, tenha essa consciência, tenha instrumental para fazer valer o que todos nós estamos comprometidos, né? Acho que isso é muito importante.